Boa noite. Tudo bem, Fernanda, Gabriela? Boa noite, Edgar. Não, Boa noite, tudo Gabi. Boa bem? noite, Bruna. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, pessoal. Você consegue... Acho que seu áudio tá desligado, Bruno. Aí, foi. Deu? Deu. Tudo certo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, uma honra estar com todos vocês aqui. A Gabriela e a Fernanda são duas grandes amigas que eu consegui ali no mestrado da FGV. A gente está cursando mestrado em Direito Penal Econômico e a ideia desse evento aqui pela aba nesse formato é justamente trazer a visão de profissionais que atuam ali com a prática do dia a dia das investigações internas, né? Eu passo a palavra para a Bruna, nossa presidente, para que ela dê uma palavrinha aí para vocês, explicar um pouco qual que é a missão, a função aqui da aba e especialmente da nossa comissão de compliance. A palavra é sua, Bruna. Perfeito. Obrigada, Edgar. Quero agradecer tanto o Edgar quanto a doutora Gabriela, a doutora Fernanda, por aceitar o nosso convite hoje para falar sobre esse assunto, que é muito importante quando nós pensamos em compliance e porque eu sei que elas também vão trazer a visão prática, né? Porque atuam diretamente com isso que faz toda a diferença. E esse é um dos objetivos da comissão de compliance, é justamente buscar trazer essa capacitação para os advogados que muitas das vezes não têm acesso a esse tipo de conteúdo e também promover esse networking, um espaço para que a gente possa de fato mostrar o nosso trabalho, né, e também abrir para que outras pessoas mostrem o seu trabalho e assim a gente evoluir todos juntos e cada vez mais disseminar a cultura do compliance, que é tão importante, principalmente hoje no Dia do Advogado, que eu falo que nós, além de tudo, além de sermos advogados, quando a gente trabalha com compliance, a gente, de fato, está buscando transformar uma cultura, né? E agradeço novamente, não vou me estender aqui, porque eu sei que elas têm muito para trazer aqui hoje. Então, boa noite, pessoal, boa noite, Edgar, obrigada, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Bruna. É um prazer enorme, de verdade, poder estar dentro da comissão e atuando aí do seu lado. Reforço o convite para que quem quiser conhecer mais ali o trabalho da aba, fique à vontade para conversar comigo, com a Bruna. A gente sempre está à disposição ali para atender quem busca conhecimento dentro dessa área, né? Exatamente. Obrigado, Bru. Eu Imagina, vou... que agradeço. Imagina. Fazer uma breve introdução aqui tanto da Gabriela quanto da Fernanda. A Gabriela, ela é advogada formada pela PUC São Paulo. Como eu falei, está fazendo mestrado em Direito Penal Econômico na FGV. E ela atua bastante ali na área de investigações internas, direito concorrencial, anticorrupção e compliance no escritório Levi Salomão Advogados em São Paulo. E a Gabi tem uma grande experiência ali, especialmente no que toca a defesas no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, né? E também atua bastante perante a CGU. E aí vocês vão ver que é uma pessoa que, apesar de nova, tem um conhecimento muito vasto ali dentro da área de investigações internas. E a Fernanda, ela também é advogada. Ela é advogada sênior da área de compliance e investigações do Trent Ross Watanabe, que é um escritório de grande renome, que tem uma referência quando a gente fala em compliance e investigações internas aqui no Brasil. E a Fer tem uma experiência gigantesca ali, especialmente
na parte de condução dessas investigações, interações com as autoridades, né? E tem também um background muito grande, porque ela, nas conversas ali que a gente teve, a Fer explicou bastante ali um pouco da trajetória da carreira dela, né? E vai ser um prazer enorme poder compartilhar um pouco do conhecimento aí com vocês. Muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui com a gente, por aceitar esse convite. É uma honra gigante aqui para mim. E, por favor, passo a palavra para vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui com uma apresentação guia para que o pessoal possa se nortear ali, né? E, enfim, a palavra está com vocês, minhas amigas. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigada por disponibilizarem um tempinho para ouvir aí um pouco das nossas experiências e em relação a esse tema que tem despertado o interesse não só de juristas, né, mas de profissionais de áreas diversas. Eu agradeço especialmente a Bruna e ao Edgar, da ABA de Curitiba, pelo convite, muito honrada, assim como pela oportunidade de dividir essa exposição com a Gabriela, que também é uma profissional que eu admiro. Eu vou me dar o direito de chamar de Gabi aqui também. Tenho a sorte de ter a Gabi e o Edgar como meus colegas de mestrado na FGV. O Edgar já fez aí as breves apresentações, então gostaria de ressaltar que meu background profissional é na área criminal, então eu advoguei nessa área e eu passei a atuar em compliance, com um foco em compliance anticorrupção, com o crescimento dos esforços mundiais no enforcement de legislações anticorrupção, inclusive esse movimento aqui no Brasil, tendo aí nos mecanismos de compliance e dentre eles a condução de investigações internas como aliados dessas disposições anticorrupção, né? Então, hoje a minha atuação ela é muito mais voltada para essa área do que para a atuação na área criminal. Eu participei lá no Trent, eu participei ativamente na investigação sem precedentes da Petrobras e que trouxe uma bagagem legal de problemáticas a serem enfrentadas no âmbito de uma investigação, além de diversas outras investigações internas envolvendo reporte a autoridades ou não. Espero que vocês gostem do que nós preparamos aí para vocês na noite de hoje e estamos abertas também a perguntas que, pelo que nós combinamos com o Edgar, vão ser endereçadas aí no final da apresentação. Excelente. Eu reforço que aqui a gente tem a possibilidade que vocês escrevam as perguntas ali, e aí, eventualmente, caso elas não possam ser respondidas hoje, a gente vai conversar ali e se organizar para poder enviar as respostas por e-mail, tá bom? Edgar, eu acho que a Gabi está no mute. Ela está falando aqui que não está conseguindo. Aí, Consegui. Foi. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, queria agradecer. Não vou me alongar muito aqui, faço das suas palavras as minhas, mas é uma honra dividir mais um espaço de debate com os meus colegas de mestrado e amigos e tratar de um tema que é tão atual, importante e multidisciplinar, né? Como o Edgar mencionou, a minha formação inicial é na área do antitrust e do compliance, mas a experiência prática em trabalhos de investigação interna me deu a oportunidade de aprofundar em vários outros temas do direito. Então, direito trabalhista, direito penal, direito constitucional e direito societário. Percebo que muitos acham que investigações corporativas é um tema recente ou que surgiu a partir da Operação Lava Jato. Mas, na verdade, investigações internas são praticadas há muitos anos por empresas, só que mais relacionadas a questões de RH ou até fraudes. Então, eu pergunto a vocês, o que fez com que esse tema de investigações passasse a ter tanta relevância? Bom, primeiramente,
houve importantes avanços legislativos globais relacionados ao combate à corrupção. Então, são exemplos no Brasil, a LAC, exemplos lá fora, o UK Bribery Act, que é de 2010, várias outras leis que foram promulgadas ou atualizadas recentemente. Então, a gente tem novas leis e leis atualizadas na França, no México, na Alemanha, na Argentina e até na China, e inclusive com previsão de responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas. E as investigações internas passaram a ser, inclusive, estimuladas por autoridades. Então, no Brasil, nós já vimos diversas empresas se beneficiando por terem feito uma boa investigação e terem cooperado com as autoridades, e até acordos de leniência que exigem das empresas a condução de investigações internas como condição para celebrar o acordo. Em segundo lugar, houve uma mudança de escala. Então, diversas empresas brasileiras com presença no exterior acabaram sendo alvo de investigações internacionais, né? Como todos sabem, os casos da Petrobras, da Eletrobras, da Embraer, da JBS e até mais recentemente da Telefônica. E com a presença dessas investigações envolvendo múltiplas jurisdições e uma ausência de regulamentação específica sobre a matéria no Brasil, as melhores práticas de investigação no Brasil passaram a refletir as melhores práticas internacionais. E é muito importante ter cuidado em seguir essas melhores práticas para que não sejam aumentados ou até criados riscos colaterais à empresa, então como ações trabalhistas e até invalidação de provas. Então, tem até casos no Brasil em que o Ministério Público pleiteou o refazimento de uma investigação interna, o que, por sinal, não é algo barato, né? Por entender que houve falta de independência. Então, nós esperamos hoje, com esse webinar, passar a vocês quais são essas tais melhores práticas e desafios para que, caso vocês venham a conduzir uma investigação interna ou até sejam objeto de uma enquanto empresa, que ela seja efetiva. Então, o Edgar já está mostrando aí, a gente preparou uma apresentação bem sucinta com os principais pontos para conversar com vocês. Bom, vou iniciar então, Gabi, falando dos benefícios aqui. O benefício maior da condução de investigações internas é a detecção de violações cometidas no ambiente de trabalho da empresa por seus colaboradores e terceiros. Violações que podem ir desde de violações ao Código de Conduta, às políticas internas, até violações legais, aptas a trazer para a empresa risco de responsabilização em âmbito administrativo, judicial. Então, esse é o principal, esse é o maior benefício, né? A detecção desses problemas. E a partir da detecção desses problemas, a empresa pode interromper essas condutas identificadas, evitando, assim, maiores prejuízos, mitigando riscos já criados em razão dessas irregularidades. A empresa também, com a condução das investigações, ela acaba tendo mais informações e mais subsídios para adotar medidas que possam conter os perigos, os riscos de uma conduta antiética, irregular ou ilegal, né? Além disso, os resultados de uma investigação são capazes de expor as falhas nos controles dessas empresas. E isso permite o aprimoramento de procedimentos, de políticas, a correção dessas falhas, o robustecimento, né, dos controles da empresa para que esses atos não voltem a ocorrer, e aí fortalecendo o programa de compliance da empresa. Passando por um foco assim, anticorrupção, né, de ilícitos contra a administração pública. As investigações internas, elas têm um papel de destaque, né? A Gabi já deu um overview aí, que a legislação anticorrupção, ela trouxe a responsabilidade objetiva das empresas por atos corruptos cometidos por seus colaboradores e terceiros, né? O que significa isso? Significa que a empresa ela pode ser responsabilizada independente do conhecimento da conduta, de autorização ou estímulo a um ato ilícito,
basta que este ato tenha sido cometido em seu nome ou em seu interesse. Ou seja, a ignorância em relação à conduta não exime a empresa da responsabilidade, né? Então, conhecer a conduta, saber que uma ilegalidade foi cometida antes que isso chegue às autoridades é de extrema importância, né? A empresa pode mitigar os riscos, traçar um plano de ação, decidir sobre o reporte dessa conduta às autoridades, entender um contexto para ter a decisão em suas mãos e não ficar na mão do Estado. Então, porque depois que isso chega às autoridades, a empresa ela já perde a espontaneidade, a voluntariedade desse reporte. Então, nesse contexto de colaboração, de reporte, também há um benefício significativo em relação à detecção dessas condutas. Caso haja, além, né, da questão de ser dona da sua decisão, tem a questão de que as empresas, de posse dessas informações, se elas decidem fechar um acordo de leniência, a apresentação de uma investigação interna bem feita, bem instruída, que apresente elementos probatórios, que identifique envolvidos, ela já coloca a empresa numa posição bem mais confortável na negociação com essas autoridades, né? Podendo chegar aí aos benefícios máximos previstos em lei. Então, lembrando que a lei anticorrupção ela traz a redução, traz para a colaboração a redução da multa em até 2/3, e nos acordos com o CAD, esse benefício pode alcançar, inclusive, a isenção total da sanção, né? Então, os benefícios são realmente significativos. Há algumas problemáticas na condução de investigações internas, então, há cuidados a serem tomados. A gente vai trazer isso ao longo da apresentação, e também há um rol aí de boas práticas na condução desses procedimentos que também vão ser expostos aqui. Antes de entrar nos aspectos da investigação em si, nós preparamos, até pode passar para o próximo slide. A gente preparou o que pode desencadear uma investigação interna. Então, eu vou seguir com essa parte, Gabi, e aí depois você inicia com os aspectos da investigação em si, pode ser? Combinado. Então, quais são os desencadeadores de uma investigação interna? Então, a gente tem aí a figura do whistleblower e das denúncias por canais anônimos da empresa. Então, são fontes super importantes, porque geralmente são denunciantes que conhecem o ambiente da empresa, que podem dar mais subsídios, que trazem relatos com mais detalhes do que um agente externo à empresa, né? Muitas empresas têm em seus canais de denúncia um mecanismo para comunicar-se com o denunciante, mantendo o seu anonimato, o que facilita também a apuração e a obtenção de maiores informações. Aqui eu vou fugir um pouquinho desse tópico, mas é um assunto relacionado, que é a importância de um canal de denúncias amplamente divulgado e confiável, né? Confiável tanto em relação à confidencialidade do que ali foi compartilhado, quanto à segurança do denunciante de que as denúncias serão olhadas com atenção pela empresa. Por quê? Né? Nós temos que considerar as inovações trazidas pelo pacote anticrime em relação ao whistleblower, que é a Lei Federal 13.964 do ano passado. Essa lei, ela trouxe de forma inovadora a possibilidade de participação do whistleblower em até 5% do valor recuperado pelo Estado no caso de denúncias feitas aos órgãos públicos que resultem em recuperação do produto do crime contra a administração pública. Então, isso é positivo, mas isso criou para as empresas a necessidade de dar mais atenção aos seus canais internos, para estimular o seu uso, né? Para estimular seus colaboradores a usar estes canais antes de já partir para uma denúncia às autoridades e aí permitir que a empresa adote as medidas cabíveis. Então, os whistleblowers, as denúncias por esses canais são uma fonte bem importante aí de relatos
que podem desencadear uma investigação interna. Aqui no próximo tópico, auditorias externas ou internas. Então, muitas das empresas têm, dentre suas obrigações legais e regulatórias, a condução de auditorias periódicas. Então, como as empresas listadas em bolsa, né? E no âmbito dessas auditorias, podem surgir aí red flags, né? Pontos de atenção, que serão melhor aprofundados e conhecidos através de investigações internas. Às vezes, uma inconsistência contábil pode revelar aí um esquema ilegal ou uma burla de controles internos, e isso pode desencadear uma investigação interna. O outro tópico ali é entrevistas de desligamento, né? Essas entrevistas são também fontes bem interessantes de relatos que podem desencadear investigações internas. Isso porque o colaborador, ou no caso, ex-colaborador que está sendo ouvido, ele não teme retaliação por parte da empresa, né? Ele não vai precisar conviver com eventuais denunciados e pode ali, diante do RH e prestes a se desvincular da empresa, se sentir mais confortável e com a oportunidade de reportar condutas que ele entende indevidas. Muitas empresas acabam negligenciando as entrevistas de entendimento, o que é um erro, porque é uma fonte bem importante aí de relatos e, às vezes, de descobertas de rotinas que não são exatamente o que a empresa espera ou que a empresa não tem conhecimento. A due diligence, aqui a nossa abordagem é mais em relação a terceiros atuando em nome da empresa, né? Como nós já falamos ali, a responsabilidade objetiva da lei anticorrupção permite a responsabilização de empresas por atos de seus terceiros, né? Agindo em seu nome ou benefício. Então, o processo de due diligence de terceiros, que é verificação de histórico, notícias públicas sobre aquele terceiro. Então, esse processo pode trazer resultados a serem melhor aprofundados no contexto de uma investigação interna. Por exemplo, um terceiro com histórico de corrupção, ele pode estar replicando a prática na sua empresa, né, e obtendo negócios em razão de uma ligação indevida nos órgãos públicos, por exemplo. Então, casos como esse vão requerer um olhar aí mais atento da empresa e aí, dependendo do interesse, a condução de uma investigação para apontar se o relacionamento deve ou não ser mantido com esse terceiro. A gente tem, a título de exemplo, o caso da Panasonic, em 2018, que teve que pagar uma multa acima de 200 milhões de dólares à SEC, ao DOJ, porque por mais que o procedimento de due diligence deles tenha reprovado a contratação de certos agentes, de certos terceiros ali, alguns executivos da subsidiária pegavam terceiros aprovados na DD para que eles subcontratassem esses agentes reprovados, né? Então, houve uma falha ali da Panasonic justamente nesse processo de due diligence que podia ter pego esse esquema, podia ter evitado a multa. Agora, em relação a procedimentos administrativos ou judiciais e notícias publicadas na mídia, aí já é mais uma abordagem mais defensiva, né? Já que o fato ele já é de conhecimento público ou das autoridades. E aí a investigação interna ela vai se dar para entender a extensão da irregularidade, para interromper condutas ilegais, identificar envolvidos, tomar as medidas cabíveis aí de mitigação e preparar a sua defesa, né? Uma defesa formal e uma defesa da sua marca, da sua reputação, principalmente em casos que acabam se tornando públicos. Então, esse não é um rol exaustivo, mas são alguns dos principais gatilhos para o início de uma investigação interna. Bom, quanto às considerações iniciais, digamos então em que
a empresa em que vocês atuam recebeu uma denúncia anônima no hotline, né, como a Fernanda explicou, relativa a possíveis vantagens indevidas. O que deve ser feito, né? Então, o primeiro passo é registrar. É muito importante criar esse paper trail de todos os procedimentos relacionados à investigação interna. Existem vários motivos para isso, mas basicamente com o registro você cria uma prova positiva a favor da empresa e demonstra estar seguindo boas práticas. E aí a pergunta principal é, devo ou não iniciar uma investigação interna? Para responder essa pergunta, vários fatores devem ser levados em consideração. Então, por exemplo, deve-se avaliar se os fatos podem acarretar uma exposição negativa da empresa ou até ensejar sua responsabilização. Uma coisa que eu sempre pergunto é, se sair no jornal no dia seguinte, vai ser um problema? Um outro fator que levou várias empresas brasileiras a iniciarem uma investigação interna foi o fato de seus auditores externos terem informado que se uma investigação interna não tivesse sido conduzida, eles não iriam aprovar o relatório das demonstrações financeiras da empresa. Enfim, há vários motivos para iniciar uma investigação. Mas, uma vez decidido, há uma série de outras considerações iniciais que também são muito relevantes. Então, o que dizem os normativos internos da empresa? Atualmente, há diversas empresas que possuem regras internas, né, no âmbito do programa de compliance, que estimulam procedimentos e definem várias regras sobre investigações, sobre tratamento de denúncias, né, como a Fernanda falou, sobre não retaliar, se você pode ou não entrar em contato, enfim, o que você deve fazer, e sobre reporte, quem que deve estar envolvido na apuração dessas denúncias. Um outro ponto que também é muito relevante é avaliar quem que deve ser envolvido na investigação, né? Eu devo ou não contratar um profissional externo? Então, em casos envolvendo assédio moral, por exemplo, o RH deve ser envolvido. Quando a investigação envolve questões reputacionais, devem ser considerados especialistas em relações públicas. Se há possíveis fraudes contábeis, a empresa pode contratar auditores. E em questões mais sensíveis ou questões muito confidenciais, o ideal seria que a empresa contratasse advogados externos. Nesses casos, é importante considerar que há reconhecimento de sigilo profissional no Brasil. E uma outra pergunta que está relacionada à anterior é, a empresa está sujeita à jurisdição estrangeira? Então, por exemplo, será que a empresa está listada na Bolsa de Valores de Nova York? Ou os pagamentos indevidos foram feitos em dólar? O caso da FIFA, por exemplo, ilustra como o DOJ estabelece a jurisdição nos Estados Unidos. A FIFA não era uma empresa estadunidense, os pagamentos de propina não foram realizados nos Estados Unidos, mas mesmo assim o DOJ entendeu que seria competente para apurar os fatos, porque, os pagamentos foram feitos em dólar, e 2, portanto, transitaram pelo sistema bancário norte-americano. Então, mesmo em caso de dúvida, o ideal seria consultar profissionais estrangeiros para que a empresa não seja pega de surpresa por algum órgão persecutório internacional. Um outro ponto há requisitos de notificação? Então, por exemplo, muitas empresas de capital aberto contratam seguros de D&O, que é o seguro de Directors and Officers, e eles têm, portanto, a obrigação de entrar em contato com a seguradora para avisar que há um potencial ilícito. E um último ponto aqui, mas que também é relevante, qual é o budget da empresa? Porque às vezes a empresa não tem tantos recursos para despender no momento, então ela talvez possa pensar em algumas formas de economizar, mas sem prejudicar a efetividade da investigação. Então, talvez seja possível, por exemplo, fazer um escopo mais restrito, mas que ainda assim enderece as principais dúvidas, enfim, questões investigadas, determinar que o TI interno faça a coleta de documentos ao invés de contratar uma empresa de tecnologia forense, ou mesmo que o jurídico interno, que também está acobertado por sigilo profissional, conduza a investigação. Nós vamos falar aqui, então, dos steps investigativos. Edgar, pode passar, por favor. E aqui a dúvida bom, decidimos, já analisamos todos esses fatos, esses pontos relevantes, e como que a gente inicia, então, uma investigação, né? Então, as investigações geralmente contemplam 4 fases, que são a análise de contexto e delimitação de escopo, coleta, processamento e análise de dados e documentos, entrevistas e apresentação de resultados. Por mais que há uma ordem lógica nessas fases, elas podem também ser concomitantes e elas são, inclusive, retroalimentativas.
Então, pode ser que, por exemplo, em uma revisão documental, você identifique indivíduos que não faziam parte do escopo inicial, ou seja, não estavam listados no plano inicial de investigação, e, ao mesmo tempo, durante uma entrevista, que é uma outra fase, você pode identificar novos documentos que precisarão ser revisados. Pode passar, Edgar. Obrigada. Eu vou fazer aqui o tópico de verificações iniciais, então, tá, Gabi? Levantado algum ponto de atenção ou recebida alguma denúncia, o responsável pelo tratamento inicial dessa alegação, ele ou ela deve, em primeiro momento, identificar se o relato é coerente, é verossímil. Então, checar as políticas internas que endereçam aquela conduta, e se aquela conduta realmente é uma violação, verificar e listar datas, nomes de envolvidos, documentos, indicação de evidências, outros elementos trazidos no relato. Nessa fase, por exemplo, que, como a gente falou lá em cima, que a comunicação com o denunciante, se possível, é importante para entender o relato, para esclarecer controvérsias, para solicitar mais informações. Então, nesse primeiro momento. De posse aí dessas informações, o responsável, ele já deve passar para o que a gente chama de análise de corroboração. Né? Ele pode, por exemplo, verificar se aquelas datas trazidas no relato são condizentes, se as situações elas podem ter sido testemunhadas, se a conduta é isolada ou ela é recorrente. Por exemplo, se o relato foi reproduzido, um relato semelhante foi reproduzido em relação à mesma pessoa em algum reporte anterior, né? Dentre essas análises de corroboração, podem ser feitas pesquisas nos logs de acesso aos sistemas da empresa, operações e transações da empresa em que a pessoa estiver envolvida, alçadas para autorização de operações, autorizações assinadas por essa pessoa, né, pelo investigado. Então, essas são o que a gente chama de análise de corroboração, que é para ver se o relato ele é coerente, né? Ele é plausível. Além disso, nessa fase também são conduzidas algumas pesquisas independentes, como o background check, né? Tanto em registros internos da empresa, o histórico do funcionário, do investigado na empresa, como em fontes públicas, para traçar um perfil aí do investigado, possíveis relações com outros colaboradores, se essas relações são do ambiente de trabalho ou se elas são pessoais, né? Se elas saem da empresa, relações com terceiros, relações com agentes públicos. Então, fazer essas checagens e essas pesquisas, e aqui a gente ressalta, né? Sempre de forma lícita e em fontes às quais o acesso pela empresa é permitido. Não havendo a possibilidade de identificar essas informações de forma lícita, as pesquisas elas não devem ser feitas, ou uma vez iniciadas, elas devem ser interrompidas. Né? Outro filtro que a gente que o responsável pelo tratamento da denúncia pode fazer, não deve fazer, é se essa conduta relatada, ela representa uma violação às políticas da empresa ou se está diante ali de uma violação legal, né? Porque uma violação legal requer, sim, cuidados adicionais, o envolvimento de outras áreas da empresa, como o jurídico, por exemplo, como a Gabi trouxe. Então, essa é uma verificação importante de ser feita preliminarmente, né? Antes de dar o start mesmo nos steps investigativos. E o resultado dessa primeira fase é o plano de investigação interna, que serve basicamente para organizar todo esse trabalho. Esses planos geralmente contêm um escopo, ou seja, qual que é o objeto, né? Quais são as perguntas que você quer endereçar, a metodologia, o cronograma de investigação e os recursos a serem utilizados. E esse plano é muito importante porque sem uma organização, sem foco, a investigação pode acabar sendo superficial ou até interminável, se você não tiver, por exemplo, uma metodologia adequada de revisão de documentos
e isso vai acabar gerando custos superiores ao necessário ao cliente e, inclusive, pode resultar em exercícios inúteis. Mas, de qualquer forma, nada impede que, uma vez concluído esse plano, que ele seja revisto. Por exemplo, né, como eu mencionei, em caso de novos temas relevantes ou indivíduos potencialmente envolvidos. Bom, a segunda fase, então, é de coleta, processamento e análise de documentos. Então, uma vez que você tem uma ideia dos principais fatos da investigação, é importante você pensar nas possíveis fontes de documentos. Então, por exemplo, registros financeiros, e-mails, compromissos de Outlook, documentos físicos no escritório, na empresa, mensagens de WhatsApp, do comunicador interno da empresa, registros de entrada do prédio. Aqui, basicamente, o céu e privacidade dos envolvidos é o limite. Alguns desses documentos devem ser coletados, processados e inseridos em uma plataforma de revisão documental, de modo que a análise seja mais eficiente, porque o volume tende a ser muito grande, especialmente em caso de e-mails. E esse trabalho de coleta, processamento, geralmente é feito por empresas de auditoria e de tecnologia forense. Além disso, há situações em que há um risco efetivo de destruição de documentos. E nesses casos, a melhor prática é, enviar um aviso de preservação de documentos na empresa e, se necessário, suspender alguns funcionários. Então, há várias histórias, a gente já ouviu, assim, de indivíduos que ficaram sabendo de uma investigação interna de uma empresa e tentaram destruir o HD com chaves de fenda, com martelos, enfim. E claro que isso também fez com que eles se tornassem suspeitos, né? E a suspensão desses funcionários também pode evitar que eles entrem em contato, por exemplo, com potenciais testemunhas e acabem atrapalhando a investigação. E já há diversas decisões no judiciário que permitem essa suspensão de funcionários no âmbito de investigações internas. Claro que desde que a suspensão seja de fato necessária, também realizada durante um período razoável, né, para preservar a efetividade da investigação. E esse é um ponto que seria importante ter assessoria também de advogados trabalhistas. Bom, por fim, também a revisão documental. Esse é um ponto muito importante. Então, uma vez coletados e processados todos esses dados e documentos, nós fazemos uma revisão documental. Então, primeiro nós estabelecemos quais são os indivíduos que teriam mensagens relevantes, né? Então, mensagens que poderiam esclarecer fatos, que poderiam ser evidência do ilícito ou de que não houve um ilícito, ou até mensagens em que, por exemplo, alguns indivíduos foram copiados, mas não estavam envolvidos, enfim. E aí, como forma de tornar essa investigação mais eficiente, nós estabelecemos um período temporal relevante de análise. Então, digamos que a gente esteja apurando um ilícito que ocorreu em 2015. A não ser que exista um motivo especial nesse caso, não faz sentido apurar e-mails trocados muito antes de 2014. Então, a gente acaba, na prática, voltando um ano. Uma outra forma de delimitar melhor esse escopo é aplicando uma lista de palavras-chave, que vai ser rodada nessas caixas de e-mail, de WhatsApp, enfim. Então, o que a gente faz? A gente cruza os documentos coletados com essas palavras para que só sejam revisados os documentos que sejam, de fato, potencialmente relevantes. E aqui eu espero não estar dando dicas para cartelistas, mas a gente atua muito no escritório em caso de cartel. Então, tem algumas palavras que a gente sempre inclui nessas listas, né? Então, por exemplo, concorrente, mercado, divisão, mesa, estratégico. Então, a gente acaba incluindo nas listas palavras mais genéricas sobre o tema, sobre o ilícito, enfim, a violação ao código interno da empresa, e palavras específicas do caso concreto. Então, no caso de cartel, poderia ser, por exemplo, os nomes dos projetos que foram divididos entre concorrentes, do órgão licitante, se for licitação, enfim. E esses documentos são analisados por uma equipe de revisão documental e são classificados. Então, você pode classificar como hot, como relevante, não relevante, até privilege, se for o caso. Sempre me perguntam qual é a diferença entre hot e relevante, né? Hot seria mais ou menos como se você tivesse encontrado o cadáver, assim, do crime. E assim você acaba criando uma base de documentos que ajudam a esclarecer os fatos, que podem ser mostrados aos indivíduos nas entrevistas para perguntas adicionais, ou até como evidências às autoridades no âmbito de colaborações, se for do interesse da empresa. E algumas boas práticas são, então, primeiro, fazer uma revisão em níveis.
o que significa que alguns documentos serão olhados por mais de uma pessoa, né? Então, mais de um revisor. E uma segunda prática seria exame de falsos negativos, né? Então, você seleciona alguns documentos que foram tidos como não relevantes, de forma totalmente aleatória, para ver se houve algum erro e também para garantir a qualidade da revisão. Isso é visto com bons olhos pelas autoridades, tanto no Brasil quanto no exterior. E tem alguns desafios na revisão documental. Então, muitas vezes você encontra e-mails que são obscuros, né? Então, que requerem mais esclarecimentos quanto ao contexto e o real significado daquele documento. Então, a princípio, não dá nem para saber se ele é relevante ou não. E também muitos indivíduos acabam usando técnicas de disfarce. Então, eu trabalhei num caso em que sempre que o e-mail estava relacionado a algum ilícito, os indivíduos usavam arroba no lugar do A, ponto de exclamação no lugar do L, assim, muito difícil de encontrar esses documentos. E também tem alguns documentos que eu brinco que são, assim, indetectáveis, né? Que você acaba realmente só tendo acesso se algum indivíduo, colaborador, né, um funcionário da empresa, te conceder acesso, porque, enfim, é muito difícil de achar no âmbito de uma revisão. Então, tem um exemplo, que é um exemplo público, que, salvo engano, até apareceu no Jornal Nacional, que é o Tatu Tênis Clube. E o que era esse documento? Então, era um acordo, que era o contrato do cartel, que era nacional, que foi firmado em 2004, que era disfarçado de regras de um campeonato de tênis. Então, ao invés de ter, por exemplo, o nome das construtoras, estava escrito lá, o Guga, o Becker, enfim. Um outro exemplo nessa mesma linha é o Esporte Clube Unidos Venceremos, que também era de regras de campeonato de futebol. Também eu já vi casos em que os indivíduos usavam nomes de filósofos, então cada cartelista tinha o nome de um filósofo diferente, e inclusive um que era um convite de jantar, explicando os pratos do cardápio do dia. Só que, na verdade, os pratos, depois o indivíduo explicou para o escritório, eram os projetos que iam ser divididos entre os cartelistas. Bom, vou deixar com você essa parte de privacidade, Fê. Gabi, só queria acrescentar, dentre todos esses aspectos, né, diante de todos esses aspectos que tu trouxeste, a importância de um plano de revisão, né, que pode fazer parte lá do plano de investigação, que é o que vai ser ali o condutor da equipe de investigação a respeito dessa classificação, do que seria um hot, do que seria um relevant, e aí a gente vai alimentando esse plano de revisão com base nessas descobertas, né? Nesses nomes que remetem a um player em específico, e aí isso dá uma efetividade aí para a revisão. Sim, e treinamento também, né? Muito importante treinar a equipe de revisores. Exato, exato. Ter calls, por exemplo, diários ou semanais falando sobre os findings para tirar dúvidas. Às vezes um revisor tem uma dúvida que o esclarecimento também vai beneficiar outro que estava com aquela mesma dúvida. Então, isso no dia a dia faz muita diferença. Exatamente. Bom, esses 3 próximos tópicos aí, eu acho que são problemáticas que a gente enfrenta na revisão documental, né? A questão da privacidade dos empregados. Então, não há um normativo específico ou uma previsão legal expressa acerca da permissão de acesso às comunicações dos empregados pelo empregador. Essas questões, elas têm sido reguladas pelos precedentes das cortes trabalhistas aqui no Brasil, né? Não ignorando o direito à privacidade, que tem uma proteção constitucional, os tribunais eles têm entendido que quando os empregados utilizam-se de recursos oferecidos pelas empresas para o desenvolvimento de suas funções, como computadores, notebooks, celulares corporativos, né? Não se cria no empregado a expectativa de privacidade em relação às comunicações feitas por estes meios. Então, não há uma violação ao direito, ao direito à privacidade, né? E a empresa, por isso, tem o direito de interceptar e de acessar esses dados, né? Acaba sendo, além dessa garantia ali dos precedentes, né? Essa segurança nos precedentes, é uma prática comum nas empresas, ao oferecerem esses recursos, elas já deixam claro, pela assinatura de um termo,
por um pop-up ali, toda vez que o empregado acessa o dispositivo, o seu direito de monitorar as informações trocadas por estes meios, o que dá ainda mais base para a empresa poder acessar esses dados, né? É um entendimento já consolidado nos tribunais, sem muitas surpresas. Inclusive, aqui, até para preparar a apresentação, eu dei uma olhada nas últimas decisões, e teve uma decisão agora de junho, do ministro Alexandre Ramos, que afastou a alegação de ilicitude de uma prova, né, em um processo de demissão por justa causa, reconhecendo que o e-mail corporativo é uma ferramenta de trabalho e, por isso, o monitoramento pela empresa é, sim, permitido. Então, os questionamentos hoje são mais voltados a uma prática que eu diria um pouco mais recente, né? Principalmente aqui, que é a permissão pela empresa do uso de dispositivos próprios dos colaboradores no ambiente de trabalho. Essa ainda é uma questão bem controversa. Então, a gente tem como exemplo empresas de tecnologia, de desenvolvimento de sistemas, que têm um corpo técnico muito especializado e muitas vezes preferem usar os seus próprios dispositivos, que são mais modernos, mais completos, e que geralmente são muito custosos, né, para as empresas adquirirem esses equipamentos top de linha para toda a área técnica. Então, esse é um issue, né? Esse é um problema. Como a empresa faz para poder acessar esses dispositivos que não são por ela fornecidos, apesar de serem usados como ferramentas de trabalho, né? Então, nesse caso, ganham ainda mais destaque, ganha mais importância a questão de políticas internas para regular a questão, né? E para tirar a expectativa de privacidade dos seus empregados. Então, as primeiras discussões sobre isso, elas surgiram no Vale do Silício, com as empresas de tecnologia. A Intel foi uma das pioneiras a adotar uma política de Bring Your Own Device, né, que traga seu próprio dispositivo. E isso começou a se tornar aí mais comum. Lá no escritório, na nossa prática ali, nós sentimos uma necessidade crescente no desenvolvimento dessas políticas, né? Todas elas são desenvolvidas em conjunto com a área de TI e elas acabam se mostrando essenciais para permitir o acesso da empresa a esses dispositivos, para afastar a expectativa de privacidade dos empregados em relação às comunicações por este meio trocadas e para evitar discussões judiciais futuras acerca do direito da empresa de monitorar esses dados trocados por ali. Passando já para a LGPD, né? Não é minha área de atuação, então já faço esse disclaimer, mas em razão dos possíveis impactos nas investigações internas, nós acabamos acompanhando os desdobramentos. Então, eu aceito correções caso algum profissional da área esteja nos assistindo e houver alguma inconsistência que eu vou falar. Mas a Lei Brasileira de Proteção de Dados, desculpa, ela foi aprovada em agosto de 2018 e a previsão para entrar em vigência é maio de 2021, tá? Mas isso ainda está pendente de uma posição do Congresso, porque em abril desse ano o presidente Jair Bolsonaro publicou uma MP postecipando a vigência da lei, e isso ainda tem que ser aprovado pelo Congresso, né? Se não fosse essa MP, ela entraria em vigência nesse mês, agora desse ano. Então, a gente está nesse limbo aí. Mas, dando um contexto, um pouquinho do que traz a lei, ela é inspirada na Lei Europeia de Proteção de Dados, a GDPR, General Data Protection Regulation, e ela faz um tratamento bem amplo do que seriam os dados pessoais. São todos aqueles dados relativos a pessoas identificadas ou identificáveis, né? É bem amplo mesmo e traz aí obrigações de transparência, necessidade de consentimento expresso do titular para tratamento de seus dados, entre outros dispositivos, né? Alguns aspectos dessa lei têm levado alguns juristas e outros profissionais a sustentar que ela é um obstáculo à realização de investigações internas, né?
Por quê? Né? Uma vez que não houver um expresso consentimento do empregado em relação a dados específicos, estes não poderiam ser acessados pela empresa. A empresa não teria o direito de monitorar e de tratar esses dados. E aí a realização de investigações internas seria impossibilitada, sendo permitido apenas a órgãos estatais esses procedimentos investigativos. Né? No meu entendimento, essa ainda é uma posição precipitada nesse momento tão preliminar da lei. Até porque há dispositivos que podem sustentar o contrário e a gente não sabe, né? Nós não temos como prever como vai se dar a aplicação dessa lei, como as autoridades vão entender e colocar em prática as suas previsões, como o judiciário vai se posicionar em questões controversas como essa, por exemplo, né? Então, a LGPD, ela prevê, realmente, ela tem isso como seu cerne, né? A obtenção do consentimento do titular dos dados como principal requisito para a licitude do tratamento de dados pessoais, mas há outras hipóteses em que esses dados podem ser tratados, né? Para o contexto de uma investigação interna, eu ressaltaria dois dispositivos, duas previsões, duas hipóteses. O tratamento de dados para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, pelo controlador dos dados, ou quando necessário para atender interesse legítimo do controlador. Então, eu entendo que é exatamente esse interesse legítimo que leva uma empresa a conduzir uma investigação interna, né? E esse eu entendo, mas esse é também um entendimento que a gente já lê aí de alguns juristas e de alguns estudiosos da lei, né? Então, com base nesse interesse legítimo, principalmente quando há suspeitas de práticas ilícitas que podem ensejar a responsabilização objetiva da empresa, com base nisso, a empresa teria esse direito. Então, como nós não temos experiência no enforcement dessa lei, né, a lei não entrou em vigência ainda, se nós formos pegar emprestado, né, algumas experiências lá da União Europeia, há a adoção desse entendimento em muitos casos, né, de que o interesse legítimo do controlador pode suportar aí o acesso aos dados no âmbito de uma investigação interna. Então, ainda é muito preliminar para falar se essa lei vai ou não ser um óbice aí a condução das investigações internas. Claro que mesmo no âmbito no cumprimento de uma obrigação legal ou no interesse legítimo da empresa, o tratamento vai estar sujeito às obrigações determinadas pela lei, como boa-fé, transparência, limitação do tratamento ao mínimo ali necessário, interrupção do tratamento em certos casos. Então, também não seria um acesso amplo a esses dados. Aqui, em questão de confidencialidade, eu vou começar falando da questão do privilege, né? O sigilo profissional, ele está disposto na Constituição Federal e legislações como o Código Civil e o Código Penal, tanto num contexto de direito ao sigilo, quanto num contexto de dever de sigilo, né? Quando nós falamos da relação, especificamente da relação cliente-advogado, e aí entra essa questão do privilege, né? O privilégio cliente-advogado, diferente de algumas legislações, como a legislação americana, em que há regras específicas para o attorney-client privilege, work product, que é aquele conteúdo produzido por uma consulta jurídica, né, por um profissional do ramo, por um advogado. No Brasil não há uma regulação específica. E aí a questão ela é analisada à luz dessa previsão ampla do direito/dever de confidencialidade do advogado, que está expresso também no Estatuto do Advogado, que é uma lei federal. Então, de qualquer forma, é sim uma questão a ser considerada, apesar de não ter uma regulação específica, é uma prerrogativa que tem de ser respeitada, especialmente em um contexto de investigação interna, em que as comunicações do investigado serão acessadas e podem ser levadas para as autoridades, né?
Então, se deparando com uma conversa entre um investigado e seu advogado, a equipe de investigação deve sim tomar o cuidado de não usar esse documento como elemento probatório, se ele tiver o caráter de uma consulta legal, de assessoria, de orientação. E aqui, nesses casos, a gente não fala só de um relacionamento com um advogado externo, né? Então, essa mesma questão do privilege, ela é aplicável quando a gente fala de advogados in-house, né? Advogados do departamento jurídico da empresa, que também contam com essa prerrogativa. Então, o uso de um documento classificado aí como privilegiado ou fruto do trabalho de um advogado, ele pode ser considerado nulo como elemento probatório numa ação administrativa, numa ação judicial. Então, é um ponto bem importante a ser considerado. Ainda dentro de confidencialidade, eu abordo, a Gabi trouxe a questão de apresentação de documentos coletados no curso da investigação para os próprios empregados, né? Para esclarecer algum ponto, fazer alguma pergunta. Então, as melhores práticas recomendam que os documentos apresentados ao empregado sejam aqueles em que ele está copiado, né? Em que ele está ali no looping de alguma forma. Porque o colaborador ele não tem expectativa de privacidade em relação à empresa, mas ele tem expectativa de privacidade em relação a outro colaborador, né? Além dos riscos de abrir informações de terceiros para o empregado, que pode repassá-las de maneira indevida, ou pode passar a pessoas externas à empresa, e aí gerar um problema maior de privacidade. Acho que pode passar o slide. Eu vou iniciar aqui, Gabi, e aí, em relação aos tipos de entrevista, em geral, nós temos... Esse já é um outro step da investigação. Como a Gabi falou, ele pode ser concomitante ali, a análise, a revisão documental, mas a gente colocou aqui como um step separado. Então, quando a gente passa já para as entrevistas no âmbito das investigações internas. E, em geral, nós temos as entrevistas de entendimento e as entrevistas de confronto. As entrevistas de entendimento, elas podem ser realizadas a qualquer momento da investigação, mas geralmente o são no início, né? Por quê? Elas têm como objetivo fornecer elementos para preparar melhor o time de investigação para o entendimento dos fatos que estão sendo apurados. Entender o funcionamento de setores da empresa, limitar ali, estabelecer cargos, funções, políticas aplicáveis, rotinas da empresa que são importantes no âmbito da investigação. Já as entrevistas de confronto, elas já são realizadas geralmente após a conclusão da fase de análise de documentos, né? Quando já há uma reunião ali de informações que devem ser esclarecidas pelo entrevistado. Então, são entrevistas em que documentos são apresentados, em que a alegação, né, ou a investigação, a apuração, acaba ficando mais clara. Então, ela exige um grau de preparação maior do entrevistador, a preparação de um roteiro de perguntas, os cuidados com esses pontos que a gente trouxe ali em cima, questão de confidencialidade, de proteção de dados, de privilege. Então, elas já são entrevistas que devem ser melhor preparadas, né? É uma entrevista feita geralmente depois dos steps investigativos que nós expusemos lá em cima. E aí, fala um pouquinho que eu já estou falando demais. Pode falar. Falar dos direitos. Você ainda quer falar dos tipos de entrevista? Não, pode falar. Tá. Bom, os entrevistados devem ser avisados, então, dos seus direitos, das suas garantias. Então, eles devem saber que eles têm direito à representação, por exemplo, e eles devem também ser informados que os entrevistadores representam a empresa, né? Então, que apesar da investigação
ser sigilosa, que a divulgação de informações ou até documentos produzidos no âmbito da investigação ficará a critério da empresa. Isso significa que quem detém o direito ao sigilo profissional é a empresa e não o entrevistado. Esse aviso é globalmente conhecido como Upjohn Warning, em razão do caso que estabeleceu essa obrigação nos Estados Unidos, que, salvo engano, é de 1981. Esse aviso pode ser tanto verbal quanto escrito, e apesar de uma assinatura de declaração nesse sentido, então reconhecendo que o entrevistado, por exemplo, apareceu espontaneamente, né? Então, que ele não foi coagido, que ele foi alertado sobre os seus direitos, apesar de não ser obrigatória, ela pode servir como, por exemplo, prova judicial, né? Então, geralmente a redação dessas declarações é na linha de que o entrevistado concordou em participar da entrevista por vontade própria, que ele foi alertado dos seus direitos, garantias e deveres legais, e que ele foi orientado, inclusive, sobre possibilidade de representação. Acho que a gente pode falar um pouco das dicas, né? Isso. Uma abordagem prática aí. Quer começar? Posso começar. Eu iniciaria pela organização de um roteiro dessa entrevista, né? Um roteiro de perguntas que iniciam com perguntas mais de contexto para entrar depois em perguntas mais específicas da alegação. Geralmente essas entrevistas elas são iniciadas, né? Os entrevistados eles são escolhidos. Os primeiros a serem entrevistados são aqueles que têm menos envolvimento com os fatos, que aí vem a questão das entrevistas de entendimento, e depois com quem está mais diretamente envolvido, para construir aí um histórico e para que nessa entrevista de confronto, o entrevistador já esteja, inclusive, mais preparado e mais familiarizado ali com as rotinas da empresa, com os players, enfim. A entrevista a escolha desse entrevistador é importante, então tem que ser uma pessoa que conheça as alegações, que conheça o objetivo da entrevista, e que conheça normas que podem ter sido violadas pelo entrevistado. E o número de participantes, acho que o número de participantes na entrevista ele deve ser limitado, né, para não constranger ali o investigado, mas ao mesmo tempo o entrevistador ele não deve estar sozinho. É bom que ele sempre vá acompanhado de um auxiliar. Então, um auxiliar é importante para possibilitar que o entrevistador concentre-se nas respostas, no comportamento ali, nos trejeitos do entrevistado, sem preocupação com as anotações, né? E aí o auxiliar ele pode direcionar a sua atenção para o registro correto das respostas, o que é muito importante para o reporte ao cliente, né? A empresa interessada na investigação. E também porque ali sempre vai ter uma testemunha do que ali foi dito. Quando há contratação de uma equipe externa, é interessante, lá no escritório, é um cuidado que a gente tem, que o pessoal da empresa se abstenha de participar, porque isso pode travar o entrevistado. Então, se há contratação de uma equipe externa, às vezes o entrevistado ele se sente mais confortável de expor ali situações para pessoas com quem ele não convive, que não estão no dia a dia ali dele. Hoje a gente enfrenta uma situação atípica aí da pandemia, mas geralmente é preferível a condução presencial dessas entrevistas. Você quer acrescentar, Gabi? Alguma dica? Uma coisa que é importante é que você deve ter em mente que pode ser a primeira e última vez que você terá essa oportunidade de falar com aquele entrevistado específico. Então, é muito importante deixá-lo confortável, né? Então, tenha uma postura neutra, mostre interesse no que ele está falando, você está lá para ouvi-lo, não para julgá-lo. É legal também pensar em um ambiente onde ele se sinta bem, seguro, confortável, né? A gente ouve muitas histórias de entrevistadores que conversam ali com o indivíduo dentro da empresa
E aí, depois dessa entrevista, ele acaba ligando para o advogado e fala, olha, será que a gente pode se reunir em outro lugar? Enfim, então, por que já não fazer, por exemplo, no escritório do advogado, né, que é um ambiente neutro? De forma alguma, os entrevistados podem ser constrangidos ou humilhados, né? Isso, inclusive, pode gerar o direito à indenização. E eles também não são obrigados a revelar fatos que impliquem autoincriminação involuntária, né? Que é uma garantia prevista na Constituição. Isso também é importante. Acho que a gente pode passar, então, para os resultados. Para fechar o tema, então, falar um pouquinho do formato do conteúdo, das respostas, né? Se tem que importar alguém. Então, primeiramente, em relação ao formato, pode ser tanto um relatório mais robusto, né, com os findings da investigação, quanto uma mera apresentação de PowerPoint ao Conselho de Administração, Comitê de Ética, ou, enfim, Comitê Independente de Investigação. E o conteúdo, ele pode ser tanto factual, como também ter uma avaliação jurídica. Mas, atualmente, como as autoridades públicas têm solicitado bastante acesso a esses relatórios, e é do interesse, claro, do cliente parecer cooperativo, a melhor prática é separar. Então, ter um relatório factual e um relatório com avaliação e recomendações jurídicas. Quer falar das respostas? Eu acho que a questão dos relatório, né? A gente tem a maneira como ele é construído desde o início, e isso deve estar lá no plano de investigação, deve haver uma linha de reporte clara na empresa em relação às respostas, aos resultados da investigação, né? As empresas que têm um conselho de administração, geralmente esses resultados eles vão ser apresentados para esse conselho, né? Em empresas em que essa estrutura não é presente, acaba se reportando à alta administração. Mas em relação a boas práticas, no caso, principalmente no caso de alegações que possam alcançar o envolvimento, né, de autoridades, se recomenda que se estruture um comitê de investigação, que pode ser com membros independentes, externos à empresa ou não, né, pode ser um comitê ali multidisciplinar da empresa, mas vai ser uma instância que vai decidir o que vai ser feito com o resultado daquela investigação. E aí a gente entra aí no último ponto, né, que vai decidir a respeito desse reporte para as autoridades, né, em se tratando de uma alegação, de uma ilegalidade. Então, essa questão do reporte, ela depende da consideração de diversos fatores circunstanciais, estratégicos, né? Acho que a primeira verificação, tendo o resultado da investigação em mãos, é se, diante da conduta ali que foi apurada, se existe uma obrigação legal ou regulatória de reportar o fato. Então, por exemplo, pela lei de lavagem de dinheiro, algumas pessoas são obrigadas a reportar certas violações às diretrizes ali da lei. Então, a primeira verificação é essa. Havendo a obrigação de reportar, tem choro nem vela, tem que reportar, né? Então, quando não há essa obrigação de reportar, é que aí tem uma decisão estratégica aí a ser tomada, que deve levar em consideração diversas áreas da empresa. Uma outra questão que a gente traz lá em cima, mas que aqui no reporte das autoridades também é muito importante, é identificar as jurisdições potencialmente envolvidas, né, para fazer um mapeamento de risco, um mapeamento de quais são os órgãos competentes aí para aplicação de uma sanção, quem deve ser envolvido numa eventual negociação. Então, esse é um ponto bem importante. E aqui no Brasil a gente tem fugindo um pouco da questão de outras jurisdições envolvidas, aqui no Brasil a gente tem uma questão de multiplicidade de órgãos que também acabam sendo aí um dilema na decisão de reportar, né? A gente tem aí o caso emblemático da SBM, que teve a notícia de homologação pela CGU e logo depois a homologação negada pelo MPF. Era um acordo que envolveria os dois órgãos e uma outra empresa, né, que seria a Petrobras, que seria a vítima dessa conduta.
Então, houve aí um desentendimento dos órgãos que acabou atrasando o acordo em 2 anos, e aí, em todo esse tempo, uma exposição da empresa, uma insegurança. Então, aqui no Brasil, a gente tem mais essa questão. Mas acho que algo que é bem importante de ressaltar é que a decisão de reportar, ela não deixa de ser uma decisão de negócios, né? Ela não deixa de ser uma decisão estratégica, nos casos em que a obrigação de em que não há a obrigação de reportar, né? E por que uma decisão estratégica? Porque ela vai impactar nos negócios da empresa. Então, aí está a importância da participação do conselho de administração, desse comitê multidisciplinar, porque no momento em que não há uma obrigação de reporte, ela é uma decisão estratégica da empresa, né? Tanto o fazer ou não fazer, como o quanto o como fazer, né? Com quem falar. E aí, nessa decisão, tem que se pesar as vantagens, como as reduções, as isenções que nós falamos, um tratamento mais leniente das autoridades e as desvantagens, a exposição da empresa, a submissão aí às autoridades e de que forma isso vai impactar a empresa. Então, não é uma decisão isolada da área de compliance, da área de conformidade da empresa, como muitos podem pensar, né? Ela é uma decisão que envolve outras áreas prioritárias da empresa também. E aqui também entra a importância de uma investigação bem feita, né? A gente começou falando da importância dessa observância de boas práticas na condução das investigações internas e termina falando também dessa importância. Por quê? Caso se decida pelo reporte, as autoridades elas vão questionar, né? Como essa conduta foi descoberta, o que foi feito para investigá-la, quais os steps investigativos, como as informações foram obtidas, o que foi feito para preservar essa documentação, os elementos de prova, eles são confiáveis, essa coleta foi feita de maneira a dar credibilidade nos elementos que estão sendo apresentados, os direitos dos investigados foram respeitados, quais as medidas de remediação foram tomadas pela empresa, né? E aí qualquer inconsistência pode levar a uma nulidade da prova, e aí as autoridades já vão ter sido alertadas da conduta, de repente o fato acaba vazando, né, para o público em geral. Então, é muito importante que essa investigação seja realmente conduzida com todos os cuidados, com base em melhores práticas, né? Não é qualquer investigação. Sei. Acho que é isso que a gente preparou para hoje. E aí nós abrimos aí a perguntas. Espero que tenha sido didático o suficiente, que tenha sido expositivo o suficiente, que nós tenhamos trazido aí um pouco da nossa experiência para os presentes de forma relevante. Muito obrigado, de verdade. Excelente aqui. Eu confesso que quando a gente pensa em investigações internas, acaba que a gente não entende como que é a prática ali, né? Eu, dentre os clientes que eu atendo, a maioria ali do setor financeiro, bancos, fintechs, né? E eles precisam ter muito bem mapeado ali essa parte de investigações internas, porque eles vão ter que reportar para Banco Central, CVM, muitas vezes ali tem o reporte de, quando a gente fala de prevenção à lavagem de dinheiro, que é o meu maior foco, a gente fala bastante em comunicações para o COAF, de reportar situações suspeitas para o COAF, e eu vejo assim que é um mundo de possibilidades ali que na prática você começa a ver e ela toma vários caminhos diferentes, né? E até pensando em alguns casos assim que eu já vi, eu queria assim saber a opinião de vocês e como que é a prática de quando isso acontece, porque muitas vezes o colaborador, a pessoa que está ali sendo investigado ou que está sendo uma testemunha sobre um fato, às vezes ela não quer colaborar, né?
E aí, o que você faz nessa situação? Vocês já enfrentaram algo nesse sentido? Como que lida com esse tipo de caso? Já, essa na verdade é uma discussão jurídica bem complexa, né? Porque ela envolve, de um lado, o princípio da boa-fé contratual, do qual decorre o dever de informar, né, do empregado, que é uma questão também trabalhista, e, claro, no que se refere aos serviços contratados, versus o princípio que eu até mencionei, né, na exposição da não autoincriminação. Então, no fim, se o colaborador não quer ajudar a empresa, não tem o que fazer, né? Não tem como coagi-lo, não deve coagi-lo, ele não é obrigado a colaborar, mas isso também vai constar do relatório final, e enfim, uma coisa que você pode fazer é tentar pensar em incentivos para que ele colabore. Então, talvez um programa interno de colaboração, enfim, eu sei que isso também é meio controverso, mas nesse caso você estimula o colaborador a, enfim, prestar informações, auxiliar na coleta de documentos, e aí ele recebe alguns benefícios, como, por exemplo, a empresa pode arcar com os custos de advogados, enfim, talvez não demiti-lo por justa causa em relação àqueles fatos reportados. É uma saída que estimule ele colaborar. Se fala muito nessa área, o que não é uma prática recomendável, que é a questão do talk or walk, né? Ou fale ou vá embora. Então, isso é realmente, às vezes, uma cultura da empresa, mas que, na verdade, em relação a boas práticas investigativas, não é recomendável, porque pode trazer para a empresa questionamentos e sanções em âmbito trabalhista. Então, é bem apesar de ter esse conflito, né? O dever de prestar informação a respeito das atividades desenvolvidas ali no ambiente de trabalho versus direito à não autoincriminação, é melhor que a empresa ela tem uma posição mais conservadora mesmo, né? No sentido de respeitar esse direito do empregado de não falar, de não colaborar, se não for da sua vontade. Tem uma pergunta aqui. O Eduardo ele está perguntando se é aconselhável a presença de advogado acompanhando o depoente em investigação interna. Provavelmente, no caso, o advogado do investigado ali, seja na condição de investigado ou de testemunha. O que vocês pensam sobre isso? Geralmente, nas entrevistas, como a gente falou ali, é uma recomendação de boa prática, avisar o empregado de que ele pode, sim, estar acompanhado do seu advogado, do seu representante. Então, havendo interesse por parte do empregado, ele pode, sim, ser representado. Às vezes, Uma prática é uma entrevista de recomendável. entendimento. Então, vão ser questões, vão ser feitas perguntas mais genéricas, enfim. Mas se for de vontade do entrevistado. Perfeito. Uma dúvida que eu tenho também é como que isso daí está sendo feito nesse período de pandemia. A Feira até comentou alguma coisa ali relacionada a essa situação de Covid e tudo mais, porque geralmente é importante que tenha o contato direto ali com a pessoa, né? E o que muda nesse novo cenário que você não pode ter aquela de repente captar um olhar diferente que a pessoa dá, uma travada que ela dá, né? Como que fica essa situação em tempos de Covid? Minha experiência em Covid são, assim, dois cenários antagônicos. Então, eu tenho empresas que estavam conduzindo uma investigação interna, mas que são de setores que foram muito afetados pelo Covid, então que agora a luta é pela sobrevivência, né? Então, essas investigações foram desaceleradas. Ao mesmo tempo, o Covid fez com que, de fato, outras fossem impulsionadas. Então, você tem uma maior velocidade na investigação interna, porque isso, não só investigações internas, é muito mais fácil de agendar entrevistas, né? Reuniões, eu vejo até reuniões com o CAD, com a CGU, é muito mais fácil. Mas isso, né, como a Fê tinha falado antes, acaba gerando alguns problemas de confidencialidade, porque você não consegue garantir que a pessoa que está do outro lado sendo entrevistada não está gravando,
não está tirando o print do documento que você vai mostrar, que não tem outras pessoas na sala, sendo que geralmente são assuntos super confidenciais. Então, acho que tem esses problemas também, né? Tem toda uma dificuldade de deixar o entrevistado mais à vontade, porque é frio, né? É uma entrevista mais fria quando não há a proximidade. Às vezes o entrevistado, que foi uma situação que nós passamos lá, o entrevistado não tem um ambiente próprio para entrevista. Ele tem um apartamento pequeno que ele divide com a esposa, com os filhos, então ele não se sente, ele não tem um ambiente para fazer, né, preparado para essa entrevista. Então, acho que tem essas problemáticas aí em relação à entrevista online, que às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho desse contato com o cliente e acaba sendo um pouco, o contexto ali acaba sendo um pouco prejudicado. E eu acho que para a gente já encerrar na sequência, sem prejuízo de depois, quem quiser, tiver alguma dúvida, pode passar para a gente ali da comissão, que a gente encaminha para a Gabi e para a Fer. Mas eu faço uma leitura de que a gente está vivendo um cenário, especialmente quando a gente fala de direito, de advogados, de estudantes ali, e que essa área começa a trazer interesse desses futuros profissionais, né? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês dão de dica assim, para quem quer se direcionar dentro dessa área, como vocês podem ali de alguma forma dar um norte ali para quem tem interesse, porque muitas pessoas vêm me perguntando, muitas vezes de graduação, tá fazendo direito, começa a entender um pouco esse mundo corporativo, e aí a pessoa tem interesse em seguir ali nesse caminho, né? O que vocês dão de dica ali para quem quer seguir a carreira de investigador interno, assim dizendo, né? Bom, eu acho que como qualquer outra área, muito importante estudar, se inteirar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, especialmente nessa área, tem que entender sim o que está acontecendo lá fora. Então, fazer cursos, networking com profissionais, assistir palestras, e eu vejo algumas opções, assim. Então, por exemplo, se você não quiser abrir um negócio, abrir uma empresa que vai fazer isso, você pode entrar numa empresa que tem essa área, que tem essa prática, né, mais de investigações internas. Você também pode passar a integrar um escritório de advocacia que faça isso também. Ou você pode passar a integrar uma empresa de tecnologia forense, né, de auditoria, porque essas empresas, elas fazem investigações internas, elas também apoiam as investigações nessa parte mais de tecnologia, de coleta, processamento de dados, enfim, suporte forense mesmo. Inclusive, elas têm sido muito contratadas para fazer shadow investigations, que basicamente é o seguinte: elas monitoram investigações por escritórios, por exemplo, elas dão opinião, e se inclusive tiver algum problema, elas podem até pedir para refazer. Então, acho que dá para pensar nesses cenários, assim, né? De next steps, para onde eu vou, para começar a trabalhar com isso. É bem nessa linha que a Gabi falou, até porque ela é uma área muito prática, né? Porque se nós formos ver, ela, para um advogado, por exemplo, ela é multidisciplinar. Então, é bom saber, tem que saber um pouquinho de cada coisa, ou então tem que ter uma equipe que tenha um pouquinho de cada área. Então, para entrar nessa área, tem que começar a fazer, porque são diversas as problemáticas que surgem, e só ali na prática que a gente consegue ter uma noção e começar a ter um jogo de cintura de como resolver cada questão. E, além disso, a informação é uma aliada, porque, como a Gabi falou, a gente tem aqui, né, um manual, a gente expôs aqui algumas das boas práticas, mas muitas são reflexo das boas práticas internacionais em relação
a condução de investigações internas. Então, é muita informação, ela é muito sobre o tema, é entender como foram feitas investigações internas em outras jurisdições e começar a colocar a mão na massa mesmo em escritórios, né, escritórios ou empresas que já tenham mais esse approach, assim. Excelente. De verdade, muito obrigado. Foi excelente. Eu acredito que a gente conseguiu ali, com a experiência de vocês, trazer bastante dessa vivência prática relacionada a investigações internas. Eu confesso que é algo muito distante assim da realidade que eu vivo, porque a maioria dos clientes que eu atendo, a gente atende em um ponto de elaboração de políticas, de prevenção à lavagem de dinheiro, políticas de compliance, etc., né? Mas quando a gente chega na parte de investigações internas, é muito interessante ver como que de fato aquilo vai acontecer dentro do ambiente ali corporativo, né? Então, foi bastante esclarecedor. Eu agradeço mais uma vez. A aba sempre vai estar de portas abertas e a gente espera poder fazer outros eventos com vocês duas em breve. Tá bom, minhas queridas? Edgar, foi um prazer. Muito obrigada de novo pelo convite. E estamos à disposição. É sempre um prazer aí trabalhar com vocês. Sim, se tiverem alguma dúvida, alguma observação, comentário, crítica, nos enviem por e-mail, falem com o Edgar, com a Bruna, com a Andrea. Estamos às ordens. Perfeito. Como o Edgar falou, havendo perguntas, podem endereçar que a gente responde por e-mail sem problema nenhum. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desejo uma boa noite e um bom resto de semana aí para todo mundo. Tá bom? Um abraço. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.